Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem? Como vão vocês? Vocês estão bem? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre a visão de Paulo e o espinho na sua carne. Mas antes, pedir aos irmãos aí para colocar qual estado que você mora, para a gente saber aonde nós estamos chegando. E o país também, se você é de fora do Brasil, coloca o país aí, que o YouTube é mundial, né? Todo mundo assiste. E eu queria também pedir para os irmãos não esquecer de dar o like nesse vídeo, para a gente chegar aos 600 inscritos. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. E o sorteio da Bíblia já foi feito. Está aí no vídeo do sorteio da Bíblia. Tem um vídeo aí escrito vídeo do sorteio da Bíblia. E vamos chegar aos 600, vamos sortear outra coisa aí, não sei o que é ainda. Mas vai ter outro sorteio aí nos 600. Amém? Então vamos orar agora, orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Glorificado é o teu nome, santo é o teu nome, Deus. Obrigado pelas nossas vidas, pelas nossas almas, pela nossa existência. Obrigado também, Senhor, por todo o povo do canal. E todo dia o Senhor acrescenta mais 1, 2 pessoas. Em nome de Jesus. Obrigado pelos irmãos que estão aí inscritos, os irmãos que estão assistindo os vídeos. Obrigado, Senhor, pela vida deles, Pai. Te peço que Tu os abençoe em nome de Jesus e que Tu os fortaleça, Senhor, na força do Teu poder. Em nome de Jesus. Eu espero, Senhor, que Tu abençoe a família deles, Tu abençoe o trabalho deles, Tu abençoe os utensílios domésticos deles, Pai. Em nome de Jesus, que Tu abençoe a casa deles, o carro, né? Todos pertencem dos irmãos. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Abençoe os vizinhos, abençoe os comerciantes aí da sua rua. Abençoe o seu bairro, abençoe sua rua, para que ela não tenha aquele som de carro que não deixa as pessoas dormir de noite. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Que sinto abençoado todo o povo que está ouvindo nosso canal aqui. Em nome de Jesus. E aqueles irmãos lá do interior, que moram no interior lá, na fazenda, na chácara, no sítio, ou num terrenozinho que eles têm lá. Abençoa, Senhor, a lavoura deles, abençoa o aipim que eles plantam, abençoa a cana que eles plantam, abençoa o feijão, abençoa a horta que eles fazem em casa, Senhor, para que dê bastante hortaliça, Deus. Abençoa a criação de galinha, que as galinhas botem bastante ovos para eles comerem, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a criação de gado, tem irmãos que são pequenos, mas tem sempre um gadozinho para dar leite. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Então agora vamos para o texto, então. Texto que fala sobre a visão de Paulo e o espinho na carne dele. Capítulo 12 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12,
começando pelo versículo 1. A visão e o espinho na carne. Diz assim: é necessário gloriar-me, embora isto não adianta nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E no seu corpo, se no seu corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E eis que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria nécio, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para não me exaltar pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor, para que o afastasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, mas para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Amém, irmãos? Então Paulo está dizendo aqui que quanto mais ele fica fraco, mais ele fica forte. E o que era o espinho na carne de Paulo? Antes de falarmos sobre essa pergunta, precisamos considerar alguns aspectos importantes sobre o contexto que envolve a passagem, onde a reclamação sobre esse espinho aparece. Estamos falando de 2 Coríntios 12, um texto que o apóstolo Paulo descreve a experiência indescritível de um arrebatamento ao terceiro céu, onde na ocasião ele viu coisas que não é lícito ao homem pronunciar. É interessante que no versículo 5, Paulo mudou drasticamente alguns aspectos de sua narrativa. Na descrição da glória celestial, ele passou a descrever o sofrimento eterno, onde era perturbado por um mensageiro de Satanás. Mais do que isso, Paulo ainda relaciona o privilégio de vivenciar experiências tão sobrenaturais com o sofrimento a qual era submetido. Daí ele nos explica o propósito do sofrimento e alguns detalhes que nos ajudam a compreender um pouco melhor esse espinho na carne. A palavra grega traduzida como espinho é escolopso,
que significa literalmente estaca ou espinho, no sentido de perfurar a pele a ponto de ferir. Aqui é a única vez que esse termo grego é utilizado em todo o Novo Testamento. Nesse capítulo, Paulo fez um discurso sobre gloriar-se e a preocupação que ele tinha em dar ao Senhor toda a glória e honra devida, de modo que seu grande desejo era continuar humilde e nunca cometer erros, de gloriar-se a si mesmo. A forma com que ele usa a terceira pessoa no começo do capítulo deixa esse princípio muito claro. Diante disso, um ponto importantíssimo é a revelação do apóstolo sobre a origem do seu espinho na carne. O próprio Deus, Paulo claramente aponta que o espinho na carne que ele foi feria foi dado por uma intervenção do Senhor. Considerando esta informação, pessoalmente, acho bem difícil que tal espinho na carne se refira a um tipo de tentação. Paulo intensifica ainda mais a sua descrição, apontando que um mensageiro de Satanás o atormentava por isso. Ou seja, quando Deus lhe deu algo que lhe causava desconforto, também permitiu que Satanás mandasse um de seus agentes para atormentá-lo. Nesse ponto, podemos nos lembrar de Jó. A forma que Paulo descreve a ação desse mensageiro de Satanás também é interessante. Paulo diz que era esbofeteado, ou seja, ferido no rosto de forma humilhante. A maioria dos estudiosos entende que a forma com que as expressões são apresentadas no grego sugere fortemente que Paulo suportava dor física. Assim, independente do tipo de sofrimento, podemos ser tanto de natureza física quanto espiritual. O certo é que Paulo era atingido dolorosamente e literalmente em sua carne. Particularmente, me inclino a crer que a melhor possibilidade, ou pelo menos o que propõe mais indícios textuais, é a de que o espinho na carne de Paulo seja referente a um problema de visão. Entretanto, não penso ser este o ponto principal da narrativa de Paulo, ou seja, o importante não é qual, mas o porquê. Sendo bem sincero, qualquer explicação que possamos dar sobre qual era o espinho na carne de Paulo não passará apenas de uma mera especulação, pois de fato é impossível saber que o afligia, o que afligia o apóstolo, nem mesmo se era um problema interno ou externo. Todavia, como já disse, se não sabemos qual era o espinho, sabemos o porquê do espinho. E isso é o que realmente importa para nós, ensinando-nos algumas coisas importantes. Primeiro, o espinho na carne de Paulo não era uma maldição, mas uma bênção. Deus lhe conferiu tal sofrimento para que ele não caísse no que talvez fosse o seu maior medo, se tornar uma pessoa soberba. Paulo enfatiza essa condição 2 vezes, no mesmo versículo, ao dizer:
para que não me exalte, e a fim de não me exaltar. 2. O espinho na carne de Paulo revela o propósito de Deus. Com base nesse texto de Paulo, entendemos que até mesmo o sofrimento pode revelar o propósito de Deus em nos poupar de uma dor ainda maior. Se o espinho na carne era dolorido para Paulo, a dor de ser um soberbo e reprovado espiritualmente era ainda pior. O espinho na carne era uma providência do próprio Deus para a vida do apóstolo. 3. O espinho na carne de Paulo revela a soberania de Deus. A soberania de Deus é tão imensa e incompreensível para nós que até mesmo a perturbação satânica pode ser usada por ele para cumprir os seus propósitos. É incrível pensar que o mensageiro de Satanás, que os bofeteava, Paulo não desafiava o cuidado de Deus por sua vida. Ao contrário, era um meio que contribuía com tal cuidado. 4. O espinho na carne de Paulo o fez depender mais de Deus. Como qualquer ser humano, Paulo buscou auxílio no Senhor diante desse sofrimento. Ele orou e suplicou para que Deus o livrasse daquela situação. 5. O espinho na carne de Paulo revela que a oração é eficaz e que a vontade do Senhor permanece soberana. Paulo orou por 3 vezes para que aquela dor lhe fosse tirada. Entretanto, a resposta de Deus foi um não, acompanhando de um consolo sem igual, sua graça acolhedora. O espinho na carne de Paulo nos ensina que a oração é eficaz, porque ela chega até Deus e Ele a escuta. Porém, isso não significa que Ele nos responderá da forma com que imaginamos, pois sua vontade está acima da nossa e seus desígnios são eternos e soberanos. 6. O espinho na carne de Paulo revela a graça maravilhosa de Deus. Diferente do esperado, Paulo não foi finalmente curado por sua dor, mas foi-lhe dado algo que o capacitava a suportar qualquer aflição, a graça de Deus. Paulo escutou do Senhor: a minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente para nós, independente de qual for o nosso espinho na carne. Lembre-se disso, o espinho na carne de Paulo não era um desprezo, mas um cuidado do próprio Deus para com ele. Meu desejo é que possamos olhar para nossas dores não apenas com olhar de reclamação, mas com olhar de admiração, pelo cuidado e pela soberania com que Deus conduz as nossas vidas, nos confortando em sua maravilhosa graça e nos ensinando até mesmo em nosso sofrimento. Diante disso, só nos resta dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Amém. Amém, irmãos? Então essa é a palavra de Deus lida e um comentário feito aqui pelo canal, né? Comentário muito bonito sobre a vida de Paulo. E nós estamos aprendendo cada dia com o apóstolo Paulo, né?
como ele aprendeu do Senhor também. Amém, irmãos? Irmãos, agora eu gostaria de falar com aquelas pessoas que não conhecem Jesus, aquelas pessoas que estão nas drogas, estão na feitiçaria, estão na magia negra, estão nos terreiros, estão servindo a outros deuses e não ao Deus verdadeiro, a Deus supremo. Aquelas pessoas que estão nos latrocínios, nos roubos, nos adultérios, aquelas pessoas que estão na sarjeta mesmo da rua, estão sem casa para morar, estão sem comida. Eu gostaria de falar com você que está ouvindo esse vídeo agora. Sei que esse vídeo caiu aí no seu celular, aonde você está. Não foi por acaso, é Deus querendo falar com você. E para você tomar uma decisão na sua vida. Aceita Jesus hoje. Se você aceitar Jesus hoje, Ele vai transformar a sua vida. Como transformou a minha, como transformou a vida de muitos irmãos que estão aqui no canal também, que podem falar a mesma coisa. Amém? Se você gostaria de aceitar Jesus para Ele mudar a sua vida, nós temos aqui uma oração que se chama Oração para Aceitar Jesus. É uma oração muito simples, mas que no final da oração, quando você terminar a oração, você faz a oração junto comigo. Você terminar a oração, você já aceitou Jesus, e Jesus já começa a trabalhar na sua vida. Amém? Se você estiver disposto, você quiser, né? Essa oração, ela está baseada em Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvo do que, missionário? Do inferno mesmo. Se você está pensando que o que a gente está passando aqui nessa terra é inferno, você não tem ideia do que é inferno. Coloca aí 1000 vezes pior do que isso. Né? E Deus quer te levar para o céu, Deus quer te levar para um lugar maravilhoso. Em Apocalipse 3:20, ele diz assim: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então Jesus está dizendo aqui, se você abrir a sua boca, confessar ele como Senhor e Salvador, ele vai te salvar. E se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar na sua casa, na casa que Jesus fala que é a sua vida. E ele vai transformar a sua vida. Amém, irmão? Então, se você quiser, nós temos uma oração aqui. A oração é assim: eu vou orando e você vai repetindo, mas você tem que abrir a sua boca para falar. Vamos lá, então? A oração é assim: Senhor Jesus, aí você vai repetindo. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, me salva, me liberta. Eu preciso de ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Meu Deus, eu te peço que o Senhor me receba como seu filho. Obrigado, meu Pai, meu Deus, pelo Senhor me receber como seu filho. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar decisões corretas da minha vida. Amém. Pronto, irmão. Oração simples, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer criança pode fazer essa oração. Amém? E se você fez essa oração, o Espírito Santo já entrou na sua vida agora. No momento que você terminou a oração,
ele já entrou na sua vida e ele já está fazendo um reboliço na sua vida. Reboliço santo. Vai fazer uma transformação na sua vida. Tá? E aqueles que não aceitaram Jesus ainda, só ouviram a oração, depois você volta o vídeo e faz a oração também. E para aqueles que já fizeram a oração, a orientação é a seguinte: você procura uma igreja perto da sua casa. Chega lá na igreja, você fala lá com os irmãos, diz assim: irmãos, eu aceitei Jesus no canal do Missionário Abraão, no YouTube. Se eles dissessem, você tem que aceitar Jesus aqui também, não tem problema nenhum. Você faz a mesma oração lá, vamos fazer a mesma oração, mais ou menos a mesma coisa. Você fica lá com os irmãos, orando lá, fica lá com os irmãos ouvindo a palavra de Deus, crescendo espiritualmente, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? E você então passa a ser membro lá da igreja. E continua aqui no canal que nós temos vídeo todos os dias. Amém? Gostaria agora de fazer uma oração pela irmã Rosilda Pereira de Almeida, pela saúde dela. Então vamos orar pela Rosilda. E vamos orar também, hoje nós vamos orar pelos professores também. Professores e pela Rosilda. Pai, em nome de Jesus, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado por mais esse vídeo, obrigado por mais esse dia. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui ouvindo esse vídeo, meu Pai, em nome de Jesus. E obrigado pela palavra que eles ouviram também, que Tu nos deu hoje, Pai. Pai, eu coloco nas Tuas mãos a vida da Rosilda, que ela nos pediu oração aqui nesse vídeo, aqui no canal. Em nome de Jesus, assim que nós pudermos, nós lembrarmos, nós vamos orar dela, nós vamos orar por ela, em nome de Jesus. Obrigado também, Senhor, abençoa a vida dela, a saúde dela, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai. Tira todo o sofrimento dela, todas as doenças que estão no corpo dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda doença saia agora da vida da Rosilda, no corpo da Rosilda, em nome de Jesus. Amém. Queremos orar também, Senhor, pelos professores, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aqueles professores que nos ensinam, Pai. Nos ensinaram tantas coisas, meu Pai. Quando a gente era jovem, quando a gente estava na escola, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um, professor, abençoa os alunos, Senhor. Tira a rebeldia dos alunos, Senhor. Que eles venham respeitar os professores, Deus. Em nome de Jesus, coloca segurança, Senhor, nesses colégios, nas escolas, nas escolinhas, nas creches das crianças também, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um, abençoa o trabalho deles, Pai, abençoa o salário deles, Pai. Que ele chegue até o final do mês, Senhor, com um salário ainda, Pai. O restinho de dinheiro do salário, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos chegando ao final do vídeo. Só quero agradecer aos irmãos e pedir para os irmãos não esquecer de dar o like no vídeo e compartilhar também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Amém.